É hoje, meus amores. Hoje a pauta aqui é romance, e eu gosto bastante de filmes de romance. E por incrível que pareça, eu ainda sou uma mulherzinha que chora assistindo filme de romance. Eu não sou esse pedaço de cavalo que vocês acham que eu sou. Eu tenho sentimentos. Meu Ano em Oxford é um novo filme da Netflix que tá fazendo várias mulheres chorarem, tendo crise existencial, estragando com o dia delas. E eu assisti e queria deixar de aviso pra vocês se prepararem. Se preparem. Porque a qualquer momento a Netflix vai fazer um filme de comédia romântica boa. A qualquer minuto. Será que proibiram a Netflix de fazer um filme bom? Ou no mínimo assistível? Ou é regra você assistir um filme da plataforma e querer ir de uma dessa pra melhor? Mas agora tá foda de assistir. Eu acho que já houve um tempo em que os filmes da Netflix eram bons, né? Não, eu tô querendo enganar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, é que o pior filme da Sofia Carson é sempre o próximo. Assistir os filmes da Sofia é como comer esse prato aqui todos os dias no almoço. É sem graça, é sem tempero e no final do dia você sempre acaba ligando pro seu ex pedindo pra ele retirar sua medida protetiva contra ele. Até que esse prato tem mais tempero. E pra quem já é familiarizado com essa atriz, conhece ou já assistiu os filmes que ela é protagonista, como Continência ao Amor, Cinderela, A Lista da Minha Vida e agora Meu Ano em Oxford. E ela é aquele tipo de atriz que faz o mesmo papel em tudo. Ela só precisa ser ela pra poder atuar nesses filmes. E esse é o problema de todos eles. Será que a Sofia Carson é tão xerecuda assim pra bancar todos os personagens que ela faz? Ou a Netflix tá mantendo essa mulher em cárcere privado? Sofia Carson, se você precisar de ajuda, não conte comigo. E nem com Simões Filhos Bahia. Mas, antes de tudo, eu sou a Sky, que já vai deixando o seu like aí, hypa o vídeo pra gente espalhar a palavra do nosso canal e a gente furar a bolha de tias me xingando por causa de filme. E é o que me faz saber que eu estou indo pelo caminho certo. E se inscreve logo pra gente chegar em 70 mil inscritos. Ana de la Vega é uma jovem estudiosa que sonha em estudar na Oxford. E graças aos seus esforços, o filme começa com ela fazendo a mala pra ir. A personagem tem dualidade de ascendência, assim como a atriz, sendo filha de mãe latina e pai americano. Mas assim como a personagem, ela nasceu e foi criada nos Estados Unidos, óbvio. Quem teria coragem de colocar um latino-americano de verdade pra atuar como um latino, né? Então no começo mostra sua mãe colocando um filme pros familiares que mostra a faculdade pra dizer onde que sua filha tá indo estudar. Aí ela começa a fazer aquela publizaça pra Oxford, que seria um lugar renomado, que até o Bill Clinton tinha estudado lá. E a mãe tem que explicar sobre a faculdade colocando um filme, porque é latino, né? Não conhece uma faculdade renomada e nem sabe fazer uma pesquisa no Google. Tem que tratar igual criança, no lúdico, já que latino não sabe nem ler nem escrever. Mira, ¿ves el edificio de atrás? Él no, ¿eh? Él no. El edificio acá atrás, ahí es donde va a estudiar. Então a Ana chega em Oxford para estudar poesia vitoriana. Ela entra em seu dormitório e já é recepcionada com um cara que vai ser a bicha má inglesa. Aqui tem síndrome de Regina George, soltando gratuitamente que os sapatos dela são horríveis na cara dela. Mas aí ela nem liga, porque ela tá encantada com o dormitório. Então ela se arruma para conhecer a faculdade e vai caminhando até a lanchonete e um carro passa por uma poça de água, deixando ela toda molhada. Aí ela chega lá na lanchonete, pede suas fritas e peixe e senta pra esperar lendo o seu bom livro, porque ela não é como as outras garotas. Ela lê livros, mesmo num lugar cheirando a óleo velho, europeu fedido e peixe cru. Aí chega um cara acompanhado de uma mina e começam a pedir sua comida. Só que enquanto eles estão lá falando, ela fica de sorrisinho olhando pra ele. Mesmo com uma mulher do lado. Olha, se fosse comigo eu não ia ter... Eu tô passando mal. Se fosse comigo eu não ia entender legal, não. Esse livro já ia parar lá nas Cucaias do Norte. Só que, na verdade, eles não são um casal. Porque tempo depois aparece uma menina lá fora da lanchonete que já tinha ficado com ele. E ele começa a se esconder porque não queria que a menina fosse atrás dele. Daí a mina que tá com ele diz que essa menina teria reconhecido o carro dele. E a Ana vê que é o mesmo carro que tinha encharcado ela. E aí ela faz um escândalo sobre ele ter molhado ela. Oh.
Oh. Oh? Well, I'm shit. Ele até pede desculpas, mas ela fica tão brava que chama a mulher do lado de fora, de quem ele tava se escondendo, pra dar o troco nele. Really, I'm sorry. Genuinely. Yeah, me too. He's in here, hiding from you. Nossa, que sensação de poder absurda. Corram pras colinas, porque a Ana de la Vega tá farmando aura. Ela chega pro seu primeiro dia de aula e vê que a professora, que foi o motivo dela ter ido pra Oxford, não vai dar aula pra ela. E sim o substituto. E, meu Deus, quem será que é? Quem poderia imaginar que seria o cara que tinha encharcado ela? Oh, essa Netflix me pegou de jeito, hein? Então ela fica muito puta, tudo que ele fala, ela dá muxoxo, o retruca, e ele leva um bolo pra sala inteira, e como só ela não tá comendo, ele pergunta do porquê ela não tá comendo. E ela diz na frente de todo mundo que não quer, porque no caso ela achava que ele tinha feito. Mas aí ele disse que foi a cozinheira da faculdade que tinha feito, né? Que seria um desrespeito com a moça. I'm not gonna force you to eat it. I just... It's like... But I want. I know you do, but... I insist. Nossa, como ela é muito poderosa, né? Comeu o bolo de uma garfada só. Coitadinha, devia estar com fome. Já que latino não tem comida em casa. Aí ela continua dando patada de quinta série nele, mesmo o cara já tendo pedido desculpa pela segunda vez. Can anyone guess what it might be? To eat cake? A mina tá agindo como se o cara tivesse batido na mãe dela. Mas dá pra ver que ela tá se fazendo de pão pra levar salsicha. Se fosse um velho podre barrigudo, ela não tava rendendo tanta conversa fiada assim. Então a aluna loira do começo do filme chega interrompendo a conversa e ela vai embora. No outro dia, ela vai na sala dele pra provocá-lo com uma tarefa que tem uma citação no poema que os homens só conseguem amar uma mulher por até 6 meses. E ele já entende que ela escolheu esse poema porque seria uma insinuação pra ele. Sendo que ela nem conhece o cara. Como ela já pressupõe que ele é mulherengo só porque ele tava se escondendo de outra mulher. Talvez a mulher só tivesse com bafo de bunda e ele não queria mais contato. Aí eles ficam numa troca de poesia um com o outro. E a loira novamente interrompe a conversa. E eles agem como se tivessem sido pegos no flagra. Chega, bate a cabeça um no outro. Até porque ninguém pode saber que eles estão trocando poesias. Imagina aí você pego trocando poesias com outra pessoa. Eu preferia flagrar meu filho usando droga do que mexendo com essas paradas de poesia. A Ana faz amizade com a menina chamada Meg e a bicha Má, que estão morando todo mundo no mesmo dormitório. E eles decidem levar a Ana pra ir num pub, já que ela nunca foi. Aí a bicha Má fala pra ela calçar os sapatos pra ir, mas não aquele que ele tinha xingado. Put some shoes on and follow us immediately. Oh, no, not those ones. Pra quem não entendeu, isso foi humor, tá? Humor. Muito engraçado ele falar dos sapatos dela usando a desgraça de um colete. O cara tá com a skin média de repositor de mercado e falando do sapato alheio. Chegando no pub, eles começam a beber e chega de novo a loira interrompendo. Chegou quem não devia, acabou minha alegria. Ela sempre tá interrompendo alguma coisa. Será que era pra ela fazer parte do elenco mesmo? Ou pegar uma NPC aleatória pra dizer que Oxford também tem loira gostosa? Aí descobrimos que o nome dela é Cecília. E ela vai logo entrosando com a Ana pra apresentar ela pra os homens. Já que ela é solteira, né? E ela apresenta ela logo pra um cara que diz que basicamente todos os estadunidenses são idiotas. E essa é a primeira vez que eu concordo com um europeu. Aí ele diz que eles são ingênuos, no caso, burrinhos em geografia, na sua cultura de armas, na sua ignorância. E como é um filme americano, eles acham que essas características são o auge da xenofobia. Meu Deus, estadunidense sofre tanto por não saber onde os países são e suas comidas que vestem GGGG, e nada é xenofobia se for verdade. E se for contra o estadunidense. Ele completa ainda dizendo sobre a total incapacidade deles de entender ironia e sarcasmo. E pra rebater ele, ela diz: Oh, yeah. No, that's fair.
Perhaps you could teach me about irony. I'm sure you're a great teacher. Nossa, tragam a coroa da rainha das mitadas. Eu quase não consegui terminar a cena porque foi muita ironia para os meus neurônios. Aí, com essa resposta, ela só comprova tudo que ele falou. Só que ele responde ela sério, como se ele fosse dar mesmo aula de ironia para ela. Aí, só depois de alguns segundos, os The Boys riram e falam tipo, ei, cara... Ela te sacaneou. E ele fica putinho por isso e começa a chamar ela de Miss México e Miss Cota de Universidade. Hey, Miss Mexico. Miss Diversity Quota. Percebe o nível de diferença de xenofobia? Até na xenofobia a gente ganha dos estadunidenses. Ufa. Já tava quase me sentindo inferior aqui. Aí ele diz que vai perdoar ela por ter tomado a vaga de alguém mais merecedor se ela pagasse uma bebida pra ele. Daí, como ela é viciada em imitar, ela pega a água e joga nele. E ele também joga nela de volta, só que não acerta ela, acerta a amiga dela sem querer. E aí ela não fica molhada e ele vai atrás dela puto pra tentar dar o troco. Mas o professor impede ele. Aí você pensa, nossa... Ele ficou putinho assim por causa de uma aguinha? Lógico, é um europeu. Isso é o mais próximo de banho que ele vai chegar. Aí ela sai correndo e o professor Jamie vai lá consolá-la. Mas ela é daquele tipo, ai, eu não preciso da sua ajuda. E fica dando várias patadinhas nele. O filme tenta criar essa narrativa de enemies to lovers, mas é muito raso, muito básico. Ela nutre esse ódio por ele ter encharcado ela com um carro sem querer, e por ele ficar com tantas garotas que, detalhe, ela tá na faculdade há 2 dias e ela não viu ele pegando ninguém. Então esse ódio por ele parece mesmo que ela é só uma mal comida. Mas é muito leve. Eu tenho saudades quando os enemies to lovers tinham motivos pra se odiar. Tipo, o cara ter dado um soco na costela dela, ou ter esquartejado o cachorro dela, ou ter feito ela de refém, e não ter passado numa poça com o carro e ser professor substituto. Então eles vão em outro pub porque ele não quer que ela tenha a sua primeira experiência de pub ruim, e eles conversam sobre a sua trajetória. Ele pergunta por que ela escolheu Oxford pra estudar, e a resposta da mina é porque ela tem fetiche em biblioteca. Why did you choose Oxford? I have a library fetish. Okay. É exatamente assim que eu acho que todo jovem cult é. O cheiro de livro sendo tá na fila de leitor. Eu não quero nem saber o que esses brinquedos seriam, por favor, não me deixem pensar. Então ela conta pra ele que ela tem um sonho de ir pra Oxford porque quando ela tinha 10 anos, ela leu sobre uma menina que viajava. E ela viajava o mundo pra estudar, mas que quando voltasse ela já tinha um emprego de analista financeiro esperando por ela porque é o que dá dinheiro. Ele responde dizendo que dinheiro não é tudo e que na opinião dele, os melhores anos são os mais caóticos. Mas ela rebate questionando ele como é que ele chegou em Oxford. Por escolas caras, professores particulares, ou seja, falando que ele é um rico de merda que nunca vai entender ela. Por um lado, eu entendo ela por se sentir frustrada por escolher o dinheiro do que o sonho, mas ela coloca como se fosse culpa dela ser uma pobre fudida, sendo que ele só encorajou ela sobre os sonhos dela, e ela nem sequer dá espaço pro cara falar da vida dele. Mas é o roteiro, né? Ela precisa ser malvadinha com ele por nenhum motivo. Aí eles têm um primeiro momento legal entre os dois, quando ela escreve ele pra cantar no karaokê do bar e ele tá cantando horrorosamente horrível. E a cena só fica legal porque não tem ela falando. Então ele leva ela pra comer um kebab, eles riem e conversam sobre nada. E no final da noite eles se beijam. Mas daí ela convida seu Girafales para entrar e tomar uma xícara de café, mas ele a recusa, sem mais nem menos. Aí na noite seguinte ela vai afogar as mágoas numa festa fantasia e vê que o professor Jamie tá acompanhado por aquela loira desgraçada de novo. A mulher parece um pega-tudo. Aí ela decide fazer ciúmes nele dançando com outro. Ela até sai com esse cara e leva ele pra comer kebab no mesmo lugar que o professor Jamie levou ela. Mas ele não come kebab igual o Jamie. Mas ela vê que esse cara é super idiota, não tem personalidade, só fica falando de quadrinho, academia, e manda ele ralar fora. Não é como se ela fosse diferente, que só vive falando de livros e dando patada de 5ª série, né? Mas tudo bem.
porque ela tem xereca. Se antes ela já tinha um ódio pelo professor, piorou agora que ele rejeitou ela e dançou com a Cecília, que só fica andando junto com ele. Então, pra compensar, ele leva ela pra biblioteca da faculdade pra ler um livro de 1917. E essa é a preliminar de um leitor ir pra biblioteca. Como ela já disse que tem fetiche em livro, ele já ousado, ó, arou o terreno, pam, mostrou uma antiguidade e a mina já foi à loucura. Literalmente, 5 minutos depois ela já queria realizar o coito. Daí eles fazem o tchaca-tchaca na buchaca e eles decidem que seria só diversão. Having fun. E a Cecília vai atrás dela dizendo que ficou sabendo que eles estão juntos agora. Aí a Ana diz que seria só diversão, mas a Cecília diz que ela, as mulheres modernas, mesmo sendo só diversão, acabam colocando o sentimento. E diz que fazer isso com o Jamie não vale a dor. Como se ela já tivesse passado essa experiência com ele. Então eles deixam um relacionamento em off e passa várias cenas de clipezinhos com musiquinha de fundo deles se divertindo. Muito romance, né? Pra que fazer cena em que o casal se conhece e cria uma conexão? Perder o neurônio criando o roteiro se pode juntar vários clipes pra fingir que o casal tem química. Muito mais fácil. Ao mesmo tempo que eles estão se divertindo em off, having fun, ele também tá saindo muito com a Cecília, que também é uma aluna. E é engraçado que a todo momento eles agem como se estivessem no off, porque é relação entre professor e aluno, mas ninguém percebe que é muito suspeito. Ele tá toda hora andando com alunas diferentes, colocando mãozinha no ombro delas. Tipo, o resto, o cara é pago pra comer as alunas. Parece até que eu voltei pro meu ensino médio. Enquanto eles tentam fazer o filme todo uma grande hashtag publi pra Oxford, mostrando o clipezinho da faculdade toda e como ela é foda. Parabéns, Oxford, pela publicidade. Agora eu sei que vocês têm professores antiéticos e gostosos. Agora eu tenho certeza de onde eu vou estudar. Depois eles estão na casa dele pela primeira vez e ele se abre pouco, dizendo que ele tem problemas com o pai. E o carro de miniatura foi a última coisa que ele fez com o irmão antes dele morrer. Mas ele não diz como ele morreu e nem fala mais sobre isso. Depois ela pergunta se ele vai querer ir para uma tal corrida e ele diz que não vai dar para ir porque ele tem um trabalho na biblioteca. Mas uma colega diz que estava lá na biblioteca e que não viu ele. E outro amigo diz que a Cecília também não vai porque ela tinha que resolver algumas coisas. E aí ela se dá conta de que eles estavam juntos e ele tava mentindo pra ela. Aí ela fica muito puta e a amiga convence ela a ir pra casa dele, já que ela foi no dia anterior e viu ele colocando a senha na casa. Daí ela achou uma ótima ideia invadir a propriedade privada do cara, de que era só diversão, e ver que ele e a Cecília realmente estão juntos. Mas é porque ele tá fazendo quimioterapia. A partir dessa metade do filme começa uma espécie de como eu era antes de você se fosse criado no chat GPT. Porque assim como o William, o Jamie também não quer fazer o tratamento de câncer porque ele não quer passar a vida toda dele numa cama. E quer viver a sua vida assim, caótica e sem nenhuma restrição. O seu irmão também morreu de câncer e ele não fala com o pai porque o pai quer que ele faça o tratamento, porque ele não quer mais perder um outro filho. É, Ana de la Vega, que pica que você pegou. Se ela tivesse fazendo o que ela tem que fazer, no caso, estudando, nada disso teria acontecido. Ele diz que a Cecília, a loira que vive andando com ele, era a namorada do irmão. E por isso tava dando tanto apoio pra ele. Mas que apoios são esses que ela tem que ficar pendurada do cangote dele? E mesmo assim, esse viver deliberadamente não é uma desculpa. Não é porque ele tem câncer que ele precisa comer todas as alunas dele. Eu não consigo me apegar à relação deles quando a Sofia Carson tá fazendo a mesma cara pra todo tipo de reação. Essa é a cara dela quando ela descobre que ele tem câncer, quando ele conta que o irmão morreu, quando ele diz que prefere morrer do que fazer o tratamento. Parece que ela é um robô programado para fazer 3 tipos de expressão e nenhum movimento corporal. Em todos os papéis que essa atriz faz, parece que ela tá tentando ser bonita a todo custo. Até quando ela chora, é tipo... Pretty when you cry. É bonitinho ver ela chorando. E esse é o problema. Não deveria ser um choro bonitinho de quem descobre que o namorado tem, tipo,
meses de vida. Ao menos se ele se case com você e bote você no testamento. Fora que a personagem Ana de la Vega é uma folha de papel. Ela não acrescenta nada na vida do Jamie. O que a gente sabe sobre a personalidade dela? Que ela é americana / latina, que ela gosta de livros e que quando ela voltar ela já tem um emprego garantido. É isso, espero que tenha gostado do vídeo. Ele consegue ser um pouco mais bem escrito porque ele vai morrer em meses. Mas também não é muito não. Ele é engraçadinho, bonitinho, irônico, tem bagagem de livro. Ao mesmo tempo que a gente sabe bastante coisa sobre ele e a família dele, a gente não sabe de nada, porque não é desenvolvido. O enredo dele é ter câncer e viver intensamente até sua morte. E ponto. Algo que é totalmente diferente de como eu era antes de você. Que o romance, a personalidade, tudo era marcante e intenso. Quem assistiu se apegou ao cara que mudou as perspectivas de amor da Louisa Clark. E ela foi mudando a dele também. Que ele era um cara totalmente ranzinza, que odiava tudo e todo. E mesmo ele não querendo fazer o tratamento, ela faz todos os dias dele serem os melhores possíveis. E em meu ano em Oxford, bate na gente como se desse aquela depressão pós-punheta. É paia saber que o cara tá doente, vai morrer a qualquer minuto. Mas também, foda-se. Não dá pra dizer que Gozo é um filho, tá ligado? Enfim, eles são chamados para um baile de Oxford. E os pais deles estão lá. E o pai dele tenta convencer a Ana pra tentar fazer a cabeça dele pra ele querer fazer o tratamento. Mas ela não aceita porque é uma decisão dele. Aí ele fica com cara de bunda, mas fazer o quê? Ninguém tem como convencer ele. Aí ele até desmaia nesse baile e o Jamie tá ficando cada vez mais doente. E nos dias depois ele a leva pra casa dos pais pra comemorar o aniversário dela com todos os seus amigos. Lá o pai já tá meio conformado de que ele não vai fazer o tratamento. Mas eles conseguem se entender e ficar em paz graças a um presente da Ana. Aquele carrinho miniatura que eles montavam quando o irmão ainda estava vivo. Aí tem um jantar especial e o pai do Jamie começa a brindar por ele porque ele sabe que pode perder o filho a qualquer segundo. E é só essa parte emocionante. Entender que o pai vai perder mais um filho por causa da desgraça dessa doença. Essa relação deles é a única relação que faz o filme ter um pouquinho de comoção. Porque enquanto o pai tá em prantos, a Sofia Carson tá com essa cara de bunda. A sensação que eu tenho é que a personagem tá tipo... Que desgrama, só queria dar uma fudidinha britânica e tô aqui nessa desgraça com um cara que tem prazo de validade. Que merda. A bicha má percebe que o pai tá emocionado e pra descontrair pergunta pro Jamie quais são as intenções dele com a Ana. E queria saber se a Ana não ficaria sozinha daqui uns 6 meses. Aí, porra, pesou o clima legal. O climinha de enterro, se nem tem enterrado ele ainda. Aí o Jamie fala que a única certeza que ele tem na vida dele é que ele vai deixar a Ana. É, meio macabro. E isso tudo do filme aconteceu em um ano. E o ano letivo já estava acabando. E a Ana teria que voltar para Nova York. Mas ela quer ficar e passar os últimos meses da vida com o Jamie. Mesmo ele não querendo, porque ele não quer atrapalhar a vida dela. Porque era só diversão. E isso causa uma briga enorme entre eles. Então ela se forma e os amigos incentivam ela a ficar. E ela decide passar esse último tempo com ele. Porque ela aprendeu com ele a viver deliberadamente e aproveitar o momento. Mesmo que isso custasse seu emprego. Acho que ela só esqueceu que ele vivia assim porque ele já sabia que ele ia bater as botas e não ia ter que se preocupar com morar na rua. Então, eles coisam mais uma vez e é um coito mais sem graça do mundo. Bora, fia, performa aí, o cara tá morrendo, faz um anel giratório, um boquete de parafuso no ventilador, o caba tá morrendo. E aí, ela já acorda com ele desmaiado e ele é levado pro hospital. Mas, infelizmente, ele já tava morrendo. Então, na sua última conversa, eles falam sobre viajar a Europa toda e o roteiro de viagem, mas no final ela teve que ir sozinha porque ele já tinha morrido. Ela tá um pouco triste, quando você não percebe que as cenas dela viajando parecem muito uma propaganda de perfume. Aí no final do filme mostra ela sendo professora na mesma classe e compartilhando um bolo na sua primeira aula, assim como o Jamie tinha feito. É engraçado que o Jamie no início do filme estava substituindo a professora véia. Agora, a Ana teve que substituir o Jamie, porque a véia não quer trabalhar. Esses são os perigos de ser um jovem cult. Você morre cedo
e vira professor substituto. O mundo precisa parar um pouquinho de ler e começar a rebolar a bunda no chão. Não é como se o roteiro fosse o mais original do mundo, mas colocar alguém morrendo de câncer é sempre uma carta na manga, né? Sempre vai ter alguém que já passou por isso e vai tocar na pessoa. Independente se o filme for uma bosta e o casal sem química nenhuma. Igual matar qualquer cachorro velho quando vê que o filme não tá comovendo nada. Mas a pessoa tem que estar muito desesperada por um toque físico, humanoide, pra achar que isso foi um romance bom. O Jamie pode até ter ensinado ela a seguir seus sonhos, como ela ficou, e começou a dar aula de poesia, mas parando pra pensar, ela não ensinou nada pra ele. A mesma coisa que ele fez com ela nos últimos dias, ele poderia ter feito com uma acompanhante, ou com uma boneca inflável, ou com cano PVC. Apesar de tudo isso ter acontecido em um único ano, você não tem nenhuma cena marcante. Parecia tudo rápido, mal elaborado. Eu me senti comendo aquelas carnes com textura de chiclete, que você fica mastigando por horas e horas e você não consegue engolir. Ana de la Vega foi uma personagem genérica com atitudes previsíveis. A ótima escolha é botar a Sofia Castro como atriz. Se você já assistiu, se você concorda, se você não concorda, deixe-me saber aqui nos comentários. Me indique um filme, anime, série nos comentários também. E seja membrana, caralho, que membros já assistiram esse vídeo antecipadamente. E não se esquece de se inscrever, tá? Porra, você acha que vai conseguir sair desse vídeo sem se inscrever? Inscreve logo, caralho. Até o próximo vídeo. Pretty when you cry.